Muito boa tarde, bem-vindos. Boa tarde aqui para as nossas convidadas. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema desse programa é Semana do Brincar. Vamos falar um pouquinho, vamos falar sério ou vamos falar sério sobre a Semana do Brincar. Logo após a abertura do programa, nós desenvolvemos esse tema. Esperamos você. Muito bem, começando então o nosso programa Centros de hoje, estamos com o tema Semana do Brincar. Aqui do dia 28 de maio, então, a 2 de junho, a Univates realiza mais uma Semana do Brincar. A atividade busca promover discussões acerca do tema, voltadas aos alunos dos cursos de licenciatura e alunos das escolas de educação básica. Durante a programação serão realizadas oficinas práticas e um painel sobre a temática, que está acontecendo então essa semana que você está nos assistindo. Para desenvolver um pouquinho mais amplamente esse tema, temos aqui a professora Cláudia Horn, que é coordenadora da Brinquedoteca e professora da disciplina de Ludicidade e Educação aqui da Univates. Também a professora Jaqueline Silva da Silva, fundadora da Brinquedoteca e professora da mesma disciplina, né? Ludicidade e Educação. E também a Elisete Malman, que é professora e tem pesquisa na área de Ludicidade e Educação. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, uma primeira rodada assim para a gente localizar o tema, situar o tema. Professora Jaqueline, o brincar. Ok, eu acho que seria interessante a gente iniciar essa nossa fala do primeiro bloco falando um pouquinho, contando um pouco da história da ludicidade dentro dessa instituição, da Univates, não é? O tempo, ele passa muito rápido, não é? Nós já estamos estudando, discutindo e aprendendo com ele já há 20 anos, não é? E como o tempo passa muito rápido, a gente pensa assim, poxa, o brincar é algo que é tão discutido hoje, não é? Como algo sério, como parte importante da vida das crianças e, por que não, dos adultos também, não é? Que brincamos muitas vezes pouco e deveríamos, acredito eu, brincarmos muito mais, não é? Há 20 anos atrás, inicia essa história da ludicidade em relação ao curso de pedagogia, no momento em que um grupo de professores, junto com alguns alunos, começam a sentir a necessidade de discutir essa questão do brincar dentro da sala de aula, dentro da escola, não é? Porque, embora a gente acredite que o brincar é coisa séria, muito pouco se faz isso na escola, não é? E nós, enquanto pais, também, muito pouco brincamos com os nossos filhos. Nós brincamos junto com as crianças, mas muito pouco com elas, não é? Então, essa história da ludicidade inicia com a organização de um grupo de estudos, do qual a professora Cláudia, não é, na época, naquele período, ela era nossa aluna da pedagogia, lá em 1999, onde nós buscamos, dentro desse grupo de estudos, discutir um pouco as práticas lúdicas da escola. Até que ponto a escola levava em consideração as atividades lúdicas não com fins didáticos, não é, já dirigidos, com um fim determinado para uma atividade, como, por exemplo, trabalhar a questão dos numerais, fazendo uso de um jogo. Não, nós discutimos a questão da escola, trabalhar a ludicidade com um fim em si mesmo. Não é pensando que o brincar para a criança é como o trabalhar para o adulto. Ou como uma das crianças me disse numa determinada pesquisa, Prof. Jaque, para mim brincar é viver. Eu não conseguiria viver sem brincar, uma criança de 4 anos. Certo. Então, as nossas discussões iniciam em 99 e a Univates, na época, foi muito parceira e continua sendo parceira desse processo. Quando ela abraçou esse grupo de estudos e, um ano depois, nós conseguimos transformar esse grupo de estudos apoiado pela Univates através da organização de um projeto de pesquisa, onde nós, durante 4 anos, discutimos as práticas lúdicas nas escolas e fora delas, não é? Com as famílias.
E concomitante a isso, assim como a Univates nos abraça, nós participamos de um edital da FAPERGS, não é? Da Fundação de Amparo da Pesquisa do Rio Grande do Sul, onde a FAPERGS também nos adotou. Porque se nós formos pensar em termos de pesquisa há 20 anos, e pesquisas ainda em relação ao brincar é algo... Vamos investir em pesquisa a respeito do brincar. A FAPERGS, então, recebe a nossa proposta como algo inovador, diferente, não é? E nós, iniciando toda uma caminhada em relação aos estudos da ludicidade, ficamos super felizes, não é? Então, esse projeto, junto com o carinho da Univates, com o apoio da Univates, desencadeou N situações que nos fizeram pensar, que nos fizeram assessorar escolas, que nos fizeram trocar experiências, né? Eu acho que isso que foi legal, que desde 1999 a gente vem desdobrando práticas, vem discutindo, vem refletindo, vem repensando as práticas lúdicas, tanto de sala de aula quanto de casa, quanto fora delas. Perfeito, né? Ok. Importante esse olhar de que há uma história, há uma caminhada, não é simplesmente uma ação que está acontecendo agora, 2018, mas são 20 anos já do tema de estudo e de desenvolvimento. Professora Cláudia, um pouquinho do seu olhar sobre esses 20 anos, primeiro como aluna e hoje capitaneando aí, trazendo o processo pedagógico. Isso, como a Jaque comenta, então, eu inicio como aluna, né, bolsista dessa pesquisa que ela comentava, financiada pela FAPERGS, e seguindo, então, essa caminhada, hoje atuando como professora da instituição, né, e desde mais ou menos 99, 2000, enfim, e talvez de uma forma mais intensa agora, na atualidade, nos chamou sempre a atenção a forma naturalizada com que o brincar é visto, né? Uma forma daqui um pouco de não ser colocado numa problematização, não ser tensionado este brincar, não é? Nós, inclusive, fizemos um estudo na disciplina de Ludicidade e Educação, saindo pelos espaços da Univates, interrogando as pessoas sobre o que eles achavam que era o brincar, né? E nos chama a atenção que todas as pessoas sabem o que é o brincar, né? De diferentes áreas, da economia, da engenharia, do direito, enfim. Mas nós que estudamos sobre esse tema, precisamos talvez desnaturalizar, né? E olhar realmente nas contribuições e naquilo que o brincar contribui tanto para as crianças quanto para os adultos, né? Nesse sentido, nós também conversamos muito sobre um brincar que talvez é mais pedagogizado, um brincar que entra, como a Jaque comentava, sempre com um objetivo muito escolar, né? Eu acho que hoje, mais do que em 99, 2000, enfim, o brincar ele está sendo colocado com objetivos muito específicos, escolares, não é? Ele entra também num sentido de avaliação do professor, né? Bom, eu possibilito uma brincadeira para os meus alunos, mas eu quero que eles aprendam a multiplicação, por exemplo. Eu quero que eles aprendam sobre letras iniciais, sobre sílabas, e o professor avalia esse brincar, né? Nós acreditamos nisso. Mas é uma ferramenta válida. É uma possibilidade, não colocamos isso fora, não é? É uma estratégia pedagógica, mas nós defendemos um brincar que vem por um outro viés, que é um brincar talvez muito mais da ordem da criação, da produção de sentidos para aquela criança ou para aquele adulto que está brincando, não é? É um brincar que traz um significado para quem está brincando. E não, eu preciso brincar para aprender tal coisa. E eu sei que alguém, um adulto, um professor, está me avaliando. Então, eu preciso colocar a pecinha no lugar certo. Tenho uma meta, eu preciso montar aquele quebra-cabeça. Um resultado que eu preciso alcançar. Isso é bem interessante. Então, a gente problematiza e leva para essas escolas, aqui na brinquedoteca também da Univates, nos nossos cursos, nas nossas aulas, essa possibilidade de um brincar mais criativo. Eu acho que nessa ideia da Cláudia, é interessante colocar a fala de uma criança, né, que foi trazida por uma das nossas alunas do curso de pedagogia, no momento em que nós desenvolvíamos um tópico da disciplina da ludicidade e educação. Quando essa nossa aluna nos relata de que ela preparou um jogo
né, para desenvolver com as crianças. Ela disse que levou quase um mês preparando aquele jogo, pensando no objetivo, na qualidade das peças, reaproveitando materiais que eram encontrados nas casas das famílias e etc. Aí ela disse: professora, eu usei finais de semana, abdiquei de sair de casa, porque eu elaborei com muito esmero aquele jogo, pensando de como as crianças iam receber esse jogo e tal e tal. E sabe o que aconteceu? Aí eu fiquei curiosa, né? O que aconteceu? Na segunda-feira cheguei com os jogos, não é? Coloquei eles nas mesas para as crianças e as crianças vieram e olharam. Daí eu coloquei de como funcionava o jogo e tal, e tal, e tal. E aí um aluno olhou para mim e disse, não é? A nossa aluna colocando, olhou para mim e disse: prof, depois que nós terminarmos de fazer isso, a gente pode brincar? E aí a aluna me questiona: professora, mas aquilo não era uma brincadeira? Então o jogo ele foi pensado, ele foi desenvolvido com qualidade e tal, mas ele foi tão dirigido, ele foi tão didatizado em relação ao que a Cláudia apresenta, que ele perdeu o caráter lúdico. O caráter lúdico, não é, da criação. Porque no caso a criança só respeitou, o que é só? A criança trabalhou em cima de regras já pré-estabelecidas, não é? E qual foi a função dela? Olhar para aquelas regras e colocar as regras em prática, não é? Perfeito. Então, e eu acho que atrelado a isso que a Jaque comenta, nós estudamos também alguns autores, dentre eles talvez a gente pode citar o Walter Benjamin, né, que estuda também a questão da ludicidade, e ele vai defender de que a ludicidade, o brincar, ele acontece no momento que a criança está num tempo ocioso, não é? E se nós olharmos também para a organização do tempo nas nossas escolas, nós temos cada vez mais trabalhado num tempo que é produtivo. Não é? Tanto é que quando a gente enxerga, às vezes, as crianças sem fazerem nada, esse nada entre aspas, na escola, nós nos questionamos, bem, o que elas estão fazendo? Onde é que está o professor? O professor não tem um planejamento para essa atividade, né? E nós precisamos repensar que esse brincar, ele acontece num tempo que é ocioso. Essa criação, esse inventar um brincar com um graveto de uma árvore, uma folha, uma pedra, né? Ele precisa de um tempo que é ocioso. Se eu tenho alguém ali dirigindo, né, e dizendo, cria uma coisa com essa pedra, faz alguma coisa com essas folhas, essa criação ela já é muito cortada, né? Então, o brincar ele precisa de um tempo ocioso e nesse mundo hipermoderno, talvez que nós estamos vivendo, nós precisamos, raro, né, questionar esse tempo ocioso que a gente coloca na nossa vida, na vida das crianças, desde muito bebês, né, desde muito pequenos. Muito bem, fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, começo com a Elisete para nos dar também o seu olhar sobre essa temática e depois a gente desenvolve um pouco mais para o nosso caso específico da brinquedoteca. Já voltamos logo após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre Semana do Brincar. Conosco aqui, professora Cláudia Horn, coordenadora da Brinquedoteca e também professora da disciplina de Ludicidade e Educação. Professora Jaqueline Silva da Silva, que é fundadora aqui da Brinquedoteca e professora da mesma disciplina, Ludicidade e Educação. E a Elisete Malman, que é professora e tem pesquisa na área específica de Ludicidade e Educação. Queria começar esse segundo bloco justamente com a Elisete, para também ter o olhar dela sobre o tema que desenvolvemos no bloco anterior, do brincar, a importância do brincar. Então, para mim é um momento muito importante, porque poder estar aqui juntamente com a professora Jaqueline e a professora... Também és egressa aqui do curso? Sim, eu sou egressa. E porque elas foram uma referência, uma base que me introduziram e me auxiliaram nessa compreensão, porque enquanto acadêmica, a minha grande preocupação sempre foi colocar esse brincar num lugar justo, né, na vida das pessoas, não só das crianças, né? E através dos estudos delas, eu acabei entrando na Brinquedoteca logo depois que elas tinham terminado a pesquisa, né?
E para mim foi muito importante, eu acho que foi um diferencial, tanto na minha vida acadêmica quanto a minha vida profissional. Porque eu tive a possibilidade de poder ter contato aos referenciais que na época também estavam sendo falados, né, em relação a esse brincar, a essa ação que a gente percebia que ainda estava sendo vista de forma muito pejorativa, né, porque era algo que não tinha um produto final a princípio, né, e aí a gente acabava ouvindo muito até nas escolas de que a gente brinca e depois quando... Não, a gente faz a atividade e depois quando termina a gente pode brincar, certo, como uma forma de recompensa. Então eu tive essa possibilidade não só de ter contato mais de perto de todo esse referencial que estava sendo estudado, mas também uma coisa que eu achei muito genial e que, rememorando agora de toda essa trajetória enquanto brinquedista, né, que daí eu trabalhei 2 anos como estagiária, de observar na prática o que realmente essa ação provocava nas pessoas e não só nas crianças, porque era muito interessante, porque já naquela área de convivência onde a gente recebia as pessoas, a gente observava que o brincar tinha uma potência que ele acabava transformando as expressões, né? Aquelas expressões que eram expressões meio desconfiadas, assim, até meio preocupadas, em alguns minutos assim naquele espaço a gente já via que aquilo já transformava. E era muito interessante também, algo que ficou marcado, porque era recorrente, que um dos primeiros espaços a serem procurados era o espaço da fantasia. Me parecia até que eles tinham que primeiro, então, encarnar num personagem para poder brincar, então, né? Certo. E eu acredito, assim, que essas observações que eu tive possibilidade de observar, elas me auxiliaram nessa tarefa que eu fui muito instigada pelos professores, sempre de poder desenvolver uma prática significativa. E aí não só no sentido de ser significativo para a criança, mas principalmente também para mim enquanto docente, né? Então eu tive que acreditar nesse brincar enquanto uma ferramenta também no meu trabalho docente. E nessa possibilidade de estar trabalhando na brinquedoteca, eu realmente na prática eu via isso. E vinham muitas questões que também futuramente eu pude ver melhor e aprofundar, como as questões de gênero, né? Observando muito os meninos brincando de determinada brincadeira, as meninas de outra. E às vezes isso vinha mais da postura adulta do que das próprias crianças, né? Então, mais das regras e expectativas do que exatamente do relacionamento entre eles, né? E também questões em relação aos brinquedos mesmo, né? Porque daí toda essa questão da classificação daquele brinquedo que tem uma estrutura, o que não tem, aquele que é semi-estruturado, e o que é aquele que não tem essa estrutura fixa, que seria o Lego, né? Certo. Então, eu acredito que foi a partir daí que o meu trabalho futuro, ele seguiu por essa linha, no sentido de poder proporcionar experiências para as crianças, no sentido de que não sejam coisas fixas, né? Situações fixas, onde eu tenho que o tempo inteiro direcionar, assim como no brincar, né? Enquanto que se eu tenho uma possibilidade mais ampla e permito que a criança possa explorar e brincar, e eu potencializo aquilo, eu acredito que a situação ela é muito mais rica, né? Em termos de aprendizagens, aquilo que vai ficar realmente na criança. Na sequência, vamos falar um pouquinho do seu projeto de pesquisa, das suas atividades. Eu queria ouvir um pouquinho a professora Jaqueline. Nós vamos falar sobre a brinquedoteca, mas eu ainda tenho uma pergunta antes para um questionamento. Professora Jaqueline, na sua fala inicial, a senhora disse que são 20 anos, as coisas mudaram, o brincar está sendo visto de outra maneira, mas também teve a fala da professora Cláudia que diz que hoje em dia a ociosidade não é uma coisa muito comum, né? Então a gente tem que meio que se policiar para ver até que ponto a gente libera para o brincar, mas não obrigatoriamente potencializa para um aprendizado. Como é que está isso? Já mudou ao longo desses 20 anos? Dá para dizer que o senso do brincar ele começou a ter um outro olhar nas escolas?
que eu poderia te colocar? Essa é uma quero situação, aqui um olhar crítico teu para ver se conseguimos avançar dentro desse conceito ou ainda estamos construindo ele. Eu acredito que nós ainda estamos construindo, Sandro, esse conceito, não é? A gente fala em 20 anos, o tempo passa muito rápido, mas há 20 anos atrás, o nosso grupo de estudos, ele inicia discutindo, não é, apresentando propostas, repensando as práticas de sala de aula, não é, que os professores priorizavam um brincar muito mais didatizado do que aquele brincar com um fim em si mesmo. Certo. E as próprias famílias que tinham seus filhos na escola ficavam muito preocupadas de que as crianças brincavam muito mais do que aprendiam, certo, do que apresentavam, por exemplo, um caderno recheado de informações, ou ao final do mês, do bimestre, pastas com trabalhos realizados na escola. E o que a gente visualiza, por mais que se discuta o brincar e que o brincar tenha entrado nas escolas, como a gente antes de iniciar o programa a gente discutia que muitas vezes eu vejo a expressão brincar como um chavão. Acho bastante triste isso quando essa expressão aparece, porque brincar é coisa séria. Brincar é, brincar é, brincar é. E aí eu me pergunto, e quanto nós, pais, estamos próximos desse brincar verdadeiro junto com os nossos filhos? Certo. O quanto a escola está próxima dos seus alunos em relação a esse brincar verdadeiro? Porque brincar junto não é brincar com. Isso eu sempre coloco para as famílias também e me coloco como mãe nessa situação. Que muitas vezes o nosso trabalho do dia a dia nos ocupa intensamente. E aí o pouco tempo que nós temos, muitas vezes, com os nossos filhos em casa, é aquele tempo que as crianças nos exigem. Conta uma história, vamos jogar o jogo tal, vamos ver um filme em conjunto. E aí nós estamos ali jogando com a criança no chão, nós estamos junto, nós não estamos jogando com elas, nós estamos junto a elas. E estamos pensando em N situações que nós temos que resolver. E chega uma hora que a criança, acho que todos nós já vivenciamos, porque temos filhos não quero aqui, mais. Que ele bate e diz assim, ou ela bate em nós, o filho, e diz assim, joga de verdade. Certo. Agora eu não quero mais ganhar, joga de verdade. Como quem diz, tu estás aqui só, não é, ocupando o teu tempo. Então isso nos faz refletir até que ponto, por mais bibliografias que se tenha, por mais acesso a leituras que nós tenhamos, por mais acesso a palestras, às informações, por que é que nós ainda continuamos naquele sistema de que brincar, se der tempo, a gente ocupa o espaço. Certo. E na escola, isso muitas vezes acaba acontecendo. Por quê? Porque as famílias também optam por determinadas escolas que o brincar faz parte, mas não é o mais importante. Eu coloquei meu filho nesse lugar, nessa escola, porque ela trabalha com N situações. Certo. Como alguns pais me perguntam, escola tal, professora Jaque, já alfabetiza na educação infantil? Eu quero colocar o meu filho já dentro de uma escola que já prepare para o vestibular. Então, assim, quanta discussão tem aí. Claro. É? E o brincar é coisa séria, me parece que muitas vezes aparece como um chavão. Todo mundo acredita nisso. Mas como é que estão as práticas nas famílias? Como é que estão as práticas na escola? Certo. Não é? Bom, dentro desse... Então, não temos uma resposta, estamos em processo. Mas uma das iniciativas que aqui foi desenvolvido foi a brinquedoteca. Como é que surgiu a brinquedoteca e com que objetivos? O objetivo surge como um espaço de lazer e de aprendizagem, não é? Na época em que nós pensamos esse trabalho, essa discussão, e tivemos o apoio da FAPERGS para a montagem desse espaço também, nós pensávamos em recrear as crianças e também trazer materiais, jogos potentes, não industrializados, mas a nossa ideia inicial foi de reaproveitar materiais da natureza, das nossas escolas, das nossas casas e também da instituição, da Univades, não é? Então, em 2002, nós inauguramos esse espaço lúdico da instituição. 2002, não é? Então, assim, nem levou muito tempo. Nós iniciamos as discussões em 99 e em 2002 o nosso espaço já
se apresenta construído. Construído no sentido de que nós tínhamos muito pouco jogos industrializados. Então, os setores da instituição, eles ligavam para nós e diziam: aqui no meu setor eu tenho alguns pedaços de canos de PVC. Vocês aceitam para a brinquedoteca? Nós aceitamos. O setor de marketing dizia: nós temos tampas de caneta. Serve para vocês? Serve. O que nós fazíamos, e eu acho que isso também pode servir de experiência, não, mas assim de um indicativo para as escolas, para as famílias, não é? Nós olhávamos para aqueles materiais que deixaram de ser potentes para o fim que eles foram feitos, por exemplo, um cano de PVC, e nós olhávamos para aqueles materiais e pensávamos como é que nós podemos transformar esses materiais em outras coisas, em materiais que se tornam potentes dentro de um outro sentido, possibilitando a criação das crianças que a Cláudia já havia apontado. Esse foi o ponto de partida. E esse foi o nosso ponto de partida. No segundo bloco, aliás, perdão, terceiro bloco, né, já estamos no segundo bloco, quero ouvir um pouquinho assim, de como é que foi a progressão dessa sala e como é que ela está hoje, como é que ela está estruturada, para que ela serve. Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre brincar. Semana do Brincar que está acontecendo aqui na Univates. A professora Jaqueline falava no bloco anterior sobre o histórico, um pouquinho do projeto, do desenvolvimento do espaço da brinquedoteca. Tem ainda algumas ideias a respeito e depois a professora Cláudia já comenta sobre qual é a estrutura atual hoje, né? Ok, então dando continuidade ao que eu havia colocado, que nós nos preocupamos inicialmente em organizar esse espaço com materiais alternativos e não com brinquedos industrializados, esse pensar, esse refletir, essa construção desencadeou algumas publicações, não é? Então, todas essas publicações nós temos na biblioteca, elas estão também à venda nas editoras, não é? Que realizaram essa publicação e nas livrarias, não é? Então, o nosso primeiro livro é o Atividades Lúdicas para Crianças da Faixa Etária de 0 a 10 anos, que esse livro ele buscou apresentar alguns jogos e brinquedos que nós pensamos em cima desses materiais alternativos. Ideias e sugestões. Um exemplo que acho que cabe dizer aqui, que é muito legal, na época, os ar-condicionados vinham embalados com isopor. E a Univates começou a colocar os ares nas salas de aula. E nós olhamos para aquele material, gente, isso polui a natureza, o que nós vamos fazer? Um jogo matemático belíssimo surgiu daquele material, que uma caixa de ar-condicionado, o isopor, seria metade de uma mesa dessas de pallet. Certo. Então, esse livro, ele desencadeou muitas atividades nas escolas, onde nós podemos depois também transformar esse trabalho em assessorias, né? Nesse período de 2000 a 2010, mais ou menos, nós tivemos muitas assessorias em relação à construção de brinquedos através da utilização de materiais alternativos. E logo depois, a editora Mediação nos convidou também para que a gente pudesse relançar o livro inicial, que a Univates e a FAPERGS haviam subsidiado, mas apresentando outras ideias, outras reflexões que dentro desse tempo, dentro desse período de estudo, a gente vinha fazendo. Para nossa surpresa, esse segundo livro, ele teve 2 edições, né? O primeiro foi todo ele vendido pela Univates, não ficou nenhum exemplar. O segundo, nós temos 2 edições, e o terceiro, que nós tivemos também, que é a Pedagogia do Brincar, que esse livro ele foi organizado por alguns professores, não é, de diferentes lugares do nosso país. Nós tivemos o privilégio de apresentarmos e estarmos na Feira do Livro, não é, autografando esse livro, e para o nosso encantamento, ele foi um dos livros mais vendidos na Feira do Livro do ano passado, né? Então a gente se surpreendeu porque nós vimos isso na mídia,
não é? Então isso é bacana porque mostra que essa discussão sobre o brincar, que esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses 20 anos, vem dando resultado. Certo. Como tu disseste, tem uma resposta, é algo que já se sabe, não, é uma caminhada. Nós estamos aprendendo também. Não é? Ótimo, legal. Professora Cláudia, na condição de coordenadora atualmente da Brinquedoteca, qual é a estrutura, como é que é o funcionamento, o espaço, onde é que ela está? Muito bem. A Brinquedoteca, então, atualmente, ela está na sala 105 do prédio 9, né? E ela é considerada aqui na instituição um laboratório de ensino, pesquisa e extensão, né? Eu sempre digo para os visitantes e para os alunos que vêm conhecer a Brinquedoteca, assim como a medicina tem o seu laboratório, o curso de odonto tem o seu laboratório, né? Os cursos de licenciatura têm a Brinquedoteca enquanto laboratório de pesquisa, não é? Então, nós estamos estruturados nessa sala, nesse prédio, e nós contamos com alguns recantos, vamos dizer assim, com alguns centros, né, temáticos dentro desse grande espaço da Brinquedoteca, né? Poderia citar aqui alguns centros. O centro simbólico, que a Elisete comentava antes da experiência dela, é um centro que tem muitas fantasias, tem algumas máscaras, enfim, né? Um palco ali, isso, né? tem o nosso palco, né? Então, é um centro que as pessoas podem se transformar e fazer de conta aí, né, em algumas questões. Nós temos o Centro de Aprendizagens Múltiplas. Neste centro nós temos algumas áreas de conhecimento, né? Por exemplo, alguns jogos voltados à matemática, alguns jogos voltados à linguagem, jogos voltados ao tempo e ao espaço, à preservação da cultura, enfim, né? Algumas produções aí que nós também vamos criando e inventando nas áreas de conhecimento. Tá? Nós temos o Centro de Convivência, que é um centro que recebe as pessoas para um bate-papo inicial. Nesse centro de convivência, nós também desenvolvemos alguns grupos de estudos falando sobre a temática, alguns fóruns, alguns encontros, enfim, né? Mas também é um momento, pensando nas crianças, é um momento de conversa inicial, então, com quem vem conhecer a Brinquedoteca, né? E temos, enfim, outros centros, mas citando alguns agora da nossa organização. Obrigatoriamente, a Brinquedoteca ela tem uma objetividade, assim, no primeiro momento, claro, servir como laboratório para os alunos, mas ela é especificamente para as crianças brincarem e acontecer a observação desse brincar, dessa produção infantil, ou ela tem também outros objetivos, por exemplo, com relação a professores, adultos, pais, como é que é esse espaço? Nós temos, Sandro, então, a possibilidade das escolas de educação básica reservarem uma data, enfim, né, agendarem uma visitação à Brinquedoteca, e essa visitação, então, é um tempo onde as crianças podem explorar, então, esses centros que eu comentava anteriormente, tá? Então, essa é uma opção, as crianças, né, virem brincar no nosso espaço. Outra possibilidade de trabalho é, sim, o agendamento de aulas na Brinquedoteca, tanto para os cursos de graduação quanto pós-graduação aqui da nossa instituição, tá? Então, nós temos muitos professores que reservam, por exemplo, uma noite, uma manhã de aula na Brinquedoteca, e os alunos, então, adultos, né, adolescentes adultos, utilizam aquele espaço como um espaço de aprendizagem para os seus cursos, né? E aí é interessante que eu falava que é um laboratório voltado às licenciaturas, mas todos os cursos acabam utilizando esse espaço. Acho legal uma experiência da arquitetura também, já há mais tempo, que eu não me lembro mais do professor, que agendou o momento e levou os alunos da arquitetura até lá. E aí os alunos começaram a observar os espaços, a construção, aí eles começaram a pensar como podia ser, que tal espaço talvez as crianças pudessem correr um risco, que talvez aquela mesinha pudesse ser assim, assado. E eles construíram alguns materiais do tipo um roupeiro que nós temos lá, que foi feito de caixas de leite com portas de madeira de fundo de armário compensado. Então, assim, poxa, o curso de arquitetura colaborou com a estrutura do espaço, com o canto do jogo simbólico na Brinquedoteca, não é? Que a gente poderia pensar assim, mas só se abre para as licenciaturas. Não, outros cursos também foram potentes na organização desse espaço e continuam sendo. E continuando com esse exemplo da JAC, nós tivemos, por exemplo, o curso de fisioterapia, que eles desenvolvem um componente, uma disciplina assim bastante específica em relação ao desenvolvimento
desenvolvimento infantil, né? Então, esse fisioterapeuta, por exemplo, não vai chegar num bebê e vai pedir para ele levantar 10 vezes o braço, enfim, fazer os movimentos que um adulto normalmente faz num atendimento fisioterapêutico, né? Mas, então, eles usaram a brinquedoteca para pensar os jogos e os brinquedos que são potentes para eles desenvolverem a atividade, né, da fisioterapia junto às crianças. A mesma coisa, por exemplo, o curso de nutrição também, né? Alguém que vai atender, por exemplo, na área nutricional uma criança, né, não vai chegar lá e dizer, olha, hoje à noite você come isso, isso e isso. É preciso ter um atendimento também com um tom lúdico, né? Um atendimento voltado ao brincar, e a brinquedoteca está ajudando esses cursos a pensarem isso, né? São alguns exemplos aqui que eu vou me lembrando que eu acho que extrapola também, né, a licenciatura. Pensar assim, a educação infantil que vem geralmente, não é só a educação infantil, muitos adolescentes também vão para esse espaço. Então, nesse próprio espaço, por exemplo, do jogo simbólico, onde tem o tablado, tem as fantasias, muitas vezes o adolescente chega ali e ridiculariza, pega, por exemplo, um cavalinho de pau, sobe no cavalinho e diz, agora eu vou galopar, e acha uma graça daquilo. E, sem demora, pouco tempo depois, eles já estão integrados naquela situação. Eles estão criando para valer, eles estão brincando para valer, né? Se permitindo. Eu acho também da questão da retirada de jogos e isso também é possível pelos acadêmicos, né? Porque eu me lembro que, enquanto brinquedista, isso era bastante procurado, muito recorrente. Os alunos vinham para a retirada desses materiais e também para jogar, né? Antes da retirada, eles jogavam, experimentando também esse jogo, né? E esses relatos deles, depois, quando eles devolviam esses brinquedos, também eram muito interessantes, porque como eles tinham brincado antes com esses brinquedos, eles já vinham com um outro olhar. A forma como as crianças já brincaram. Haviam recebido e usado. Essa questão de materiais alternativos é uma regra em brinquedotecas? Porque brinquedoteca tem também em outros lugares, né? Outras instituições. Isso é regra ou isso foi uma estratégia local? Foi uma estratégia inicial nossa, não é? Porque eu acho que isso cabe dizer, que muitas vezes a escola, a própria família, hoje tem tantas famílias que em casa têm espaços que consideram como brinquedotecas. Para ser uma brinquedoteca, não basta encher um espaço de brinquedos e qualquer tipo de material. É um espaço que precisa ser pensado, um espaço que precisa ser elaborado, precisa ter um objetivo. Então, a nossa alternativa foi iniciar com esse tipo de material. Por quê? Porque o industrializado se encontra em qualquer canto. E eu acho importante também colocar essa questão, porque às vezes há um equívoco quando muitas pessoas trabalham a questão da sucata para reconstruir, fazer um brinquedo, e muitas vezes acabam produzindo mais lixo, né? Incentivando essa questão do consumo, né? Porque daí vai precisar de determinado pote, né? E eu penso que quando a gente trata de uma conscientização ambiental, a gente vai tentar dar conta do que já tem nas nossas lixeiras, mas não no sentido de incentivar esse consumo. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante quando a gente pensa nesses brinquedos confeccionados a partir desse material descartável. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, nós vamos ouvir um pouquinho, Elisete, a respeito do teu projeto de pesquisa e mais algumas dicas aí do brincar para a gente fechar o nosso programa de hoje. Está indo muito rápido, né? Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a Semana do Brincar. Professora Elisete, egressa aqui do curso, brinquedista, gostei do tema, do termo, né? O termo eu não havia ouvido ainda. Brinquedista, atuou bastante tempo na brinquedoteca e tem uma pesquisa dentro dessa área. Nos conte um pouquinho. Então, após essa trajetória como estagiária e brinquedista aqui do centro da brinquedoteca, eu acabei desenvolvendo o meu trabalho docente, sempre com esse olhar para a questão do brincar. E na especialização em arte e educação, eu procurei aproximar o brincar com a linguagem da arte, né?
E foi muito interessante porque todo esse estudo, ele acabou resultando na premiação de um projeto que cada ano o Centro, a Fundação IOSP, ela Sim. oferece para as iniciativas no sentido da arte, né? E foi então, em 2011, o projeto vencedor no Arte na Escola Cidadã. Certo. Seguindo depois, no meu mestrado, eu senti essa necessidade de realmente aprofundar mais isso, né? E aí que eu consegui mais ou menos colocar em prática aquilo que eu vinha durante todo esse tempo da graduação e como brinquedista, aprofundar mais, que foi realmente propor experiências para as crianças. Né? O meu objetivo foi realmente poder, a partir de uma diversidade de materiais, que eu acabei então conceituando enquanto materiais potencializadores, né? Tentar poder compreender os modos como as crianças exploram esses materiais. E foi muito interessante porque eles foram me dizendo que o tempo deles é diferente da nossa lógica adulta. Que eles necessitam um tempo que não é esse tempo marcado que nem é o nosso, né? E também eles foram nos mostrando, durante essa pesquisa, de que eles são muito potentes e que a potência está totalmente voltada na criança, né? Que assim como o brinquedo por si só, ele não vai produzir a ação do brincar, mas sim é a intenção de quem vai brincar, né? Então, nos materiais também, eu conceituei eles enquanto potencializadores, mas assim, a potência mesmo está naquelas crianças, né? O brinquedo é o catalisador, Exato. Né? A criança que realiza o processo. E aí, ao final da pesquisa, o grande achado foi que não tinha problema algum com as crianças. Elas simplesmente se relacionavam de forma muito potente com esses materiais, então que eles não têm uma estrutura fixa, porque eles são materiais então do descarte da sociedade, né? E também são materiais do descarte, por exemplo, da borra de café, né? Das pigmentações de sementes, enfim, para que também as crianças menores possam ter acesso e possam brincar a partir disso, né? E elas foram nos mostrando que não haveria problema nenhum, não há problema nenhum com essas crianças, que elas são potentes. O problema, sim, estava na postura adulta, né? Então, hoje, no doutorado, a minha tese, ela segue por essa linha, então, tentar investigar essa parte mais do trabalho docente, essa postura nossa enquanto docentes, né? Claro, claro. A sua fala me remete muito à questão de como hoje a gente está num desafio de conceitos de criatividade, né? E como a criatividade hoje ela não tem que ser um objetivo, mas um processo, né? Um caminho, né? Exato. Inclusive da sua justificativa, professora Jaqueline, de materiais alternativos. A gente pensa assim, quando a gente brinca com brinquedos formais, as regras estão contidas já na caixinha. Já estão pré-estabelecidas. O que eu tenho que fazer com esse brinquedo? Com materiais alternativos, não. O processo não é linear, né? Não é onde eu tenho que chegar, é o que eu quero fazer com isso, né? Isso é instigante, né? E até foi muito interessante porque nesse projeto dos materiais potencializadores, a comunidade que foi investigada, ela participou desse processo da arrecadação desse descarte das próprias famílias, né? O que elas vinham descartando, o que tinha na comunidade local que estava sendo descartado, né? Então, as famílias também, os relatos das famílias foram de que as crianças acabavam deixando um pouco de lado aquele brinquedo industrializado, porque eles tinham interesse naquela caixa da televisão, porque eles davam vida, eles eram os autores daquele brinquedo, né? E o MEC mapeou a proposta, então, como inovadora e criativa na educação básica. Então, a escola onde a gente desenvolveu essa proposta foi mapeada, né? Muito bem, parabéns. Professora Cláudia, um pouquinho sobre a Semana do Brincar. Qual é o objetivo, como é que funciona a Semana do Brincar dentro desse contexto todo que a gente colocou ao longo do programa? Certo. Acho que é interessante falar dessa Semana do Brincar, talvez manifestando a nossa posição aqui, que nós somos contrárias a datas comemorativas, né? Nós defendemos isso muito nas nossas aulas do curso de pedagogia, né? Aquele currículo organizado a partir de datas comemorativas.
Mas nós nos sentimos, enquanto universidade que tem um laboratório brinquedoteca, né, nós nos sentimos convidados a participar dessa discussão. Né? Nós já temos, talvez, desenvolvido a Semana do Brincar há 5 anos, 6 anos, mais ou menos, aqui na instituição. Por quê? Porque o dia 28 de maio, ele foi eleito, né, um Dia Internacional do Brincar. Então, instituições, escolas, né, empresas voltadas à área do brincar, enfim, né, o mundo se organiza no dia 28 como uma homenagem ao Dia do Brincar. Né? Então, nesse sentido, não é que nós vamos brincar no dia 28 de maio. Né? Nós brincamos o ano todo, nós pensamos sobre o brincar o ano todo, mas nos sentimos, então, convidados a participar dessa discussão, organizando uma semana dentro da universidade para impulsionar, talvez, muito mais essa discussão, tá? Então, nós iniciamos esta semana agora, 28 de maio, com um painel, né? Comigo, com a Prof. Elisete, com a Prof. Jaque, então, fazendo a abertura do evento, às 19h15, no auditório do Prédio 9, e depois, então, nós seguimos, né? Terça, quarta, quinta, enfim, com algumas programações na Brinquedoteca, tá? E este ano nós vamos lançar uma novidade, vamos avaliar, enfim, acompanhar como isso vai acontecer, que nós estamos chamando de Estação Brincar na Universidade. Nós temos aí, junto com o setor de eventos, alguns pontos em diferentes prédios, onde nós vamos colocar e disponibilizar alguns brinquedos. E fazer algumas perguntas, enfim, para quem está passando ali no corredor, né, nesse espaço, convidando a brincar. Então, a gente quer acompanhar se daqui a um pouco as pessoas, né, vão realmente sentir-se convidadas a brincar neste espaço. Certo. Tá? E para que a gente também deixe algum espaço para quem está nos assistindo, como é que, olha, alguém que tem interesse, alguém que é professor, alguém que, algum pai, alguma mãe que gostaria de desenvolver um pouco um tema, como é que entra em contato, como é que participa das atividades da Brinquedoteca? Certo, podem entrar em contato, nós temos uma funcionária na Brinquedoteca, que é graduanda do curso de Pedagogia, a Milena Mazo, que desenvolve um trabalho muito bacana, né? Também desenvolveu, assim como a Elisete, o curso de brinquedista. Então, ela é uma aluna que vem, né, estudando, enfim, encarando aí junto com a gente esse trabalho. Isso, então, entrar em contato com ela através do telefone da Univates, ramal da Brinquedoteca, ou também através do nosso e-mail, que é brinquedoteca@univates.br. Tá? Tem um dia da semana que... Eu ia justamente falar sobre isso agora, Sandro. Nós também temos, então, na nossa organização, o Dia da Brinquedoteca aberto à comunidade. É toda primeira segunda-feira do mês, tá? Certo. Então, nós temos o nosso site também lá, a data, enfim, né, de todos os dias abertos aí até o final do ano, e é um momento que a comunidade, os pais, enfim, né, quem tiver interesse, pode vir brincar com a gente, né? Não precisa necessariamente ser uma criança. Sim, das 18 horas às 19h30. Certo. Então, na primeira segunda-feira de cada mês, final de tarde, pegue seu filho, venha para cá, venha exercitar. Se o filho não quiser ver, venha você. Venha o adulto também. Pegue a criança que está dentro de você. Isso aí. Essa é a ideia. Isso. Muito bem. Acho que esse é o tema, né? Está posto aí. Professora Jaqueline, eu preciso, né, ouvir mais uma vez. Frente agora ao nosso programa todo, eu acho que temos já um bom conceito desenvolvido. Sim, está em construção, mas tem muita coisa bem legal feita, né? E eu volto, eu acho, para esse fechamento com a ideia que eu iniciei da fala de uma criança, não é? Brincar é viver. Então, pega o seu filho, pega o seu aluno e brinca com ele. Nós não precisamos de brinquedos com regras pré-estabelecidas ou até mesmo brinquedos da natureza. Use o seu próprio corpo. Abrace o seu filho, abrace o seu aluno, brinque com ele com o barulho que o corpo produz, não é? Viva. Se brincar é viver, o que nós temos para dizer, né? Se uma criança nos coloca isso, me emociona em relação, né? Vamos pensar enquanto pais, enquanto família, enquanto professores, educadores, sobre essas ideias, né? O que o brincar hoje nos traz, o que ele nos diz, ou o que nós, até onde nós adultos nos permitimos brincar, né?
eu sempre tenho muito claro aqui na minha mente uma frase que estava lá no mural da brinquedoteca, não está mais, mas eu guardei ela. Nós não paramos de brincar porque crescemos. Nós crescemos porque paramos de brincar. Isso aí. Então, a gente, claro, crescer é inevitável, mas brincar é algo eterno. Não precisa ser evitável, né? Bem legal. Essa é a ideia? Muito bem. Muito obrigado a você que nos acompanhou no tema de hoje. Voltaremos na próxima semana aqui, TV Univates, programa Centros, com outro tema. Até lá!